Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Com a graça de Deus, iniciamos mais este dia e continuando a série de vídeos sobre o que fazer nas mais diversas situações da vida, né? Nas situações de dificuldade, de adversidade, de problemas, quando surgem, o que fazer? Hoje falaremos sobre o que fazer quando estou com medo, o que fazer quando estamos com aquele pavor, né? O que fazer nessa hora? Porque o medo, se você perceber bem, ele deixa a pessoa atormentada, não é verdade? Muitas vezes, né? Tem pessoa que, como se diz por aí, entra em parafuso quando o medo domina a pessoa, né? Mas falaremos sobre isso. O que fazer? A Bíblia diz, tá bom? Mas antes da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei. Também, se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É só clicar aí no botão inscrever-se. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo, tá bom? E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários e escreva aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos também. Pegamos esses nomes e transferimos para um caderno de orações e oramos por essas pessoas todos os dias, tá bom? Olha só, o que fazer quando estamos com medo, não é? O medo de morrer, o medo de perder a família, o medo de perder os filhos, o medo de que alguma coisa ruim aconteça de repente, o medo que a pessoa tem de ter um treco, né? Qualquer momento, né? Ir para o hospital, o medo de que alguma tragédia aconteça. E tem gente que tem medo de muitas coisas que, assim, não tem razão de ser, né? Por exemplo, tem gente que tem medo de chuva, medo de trovão, né? Só que na cabeça da pessoa, a pessoa já acha que o raio vai cair ali, né? E vai causar aquele dano, aquele prejuízo, vai matar alguém. Então, as pessoas têm muito medo, né? Medo de ser assaltadas, medo de que um bandido entre nas suas residências e por aí afora vai. Os medos são muito grandes. Só que o medo, veja bem o que eu vou dizer para você, biblicamente falando, tá? Biblicamente falando, o medo ele é algo ruim para o ser humano. O medo é algo ruim. Carnalmente falando, humanamente falando, né? Tem gente que vai dizer que o medo é uma coisa boa, porque impede que você faça bobagem, tá certo? Só que isso já não seria o medo, isso seria, na verdade, prudência, né? A pessoa prudente, ela pensa nas consequências que virão decorrentes dos seus atos e ela evita fazer coisas. Então não seria medo, seria prudência, tá? Mas o medo ao qual me refiro é aquele sentimento que deixa você travado, sabe? Que causa pressão alta até em você, pressão alta, que desregula a tua glicose, causa diabetes, aquele medo que às vezes a pessoa tem até síndrome do pânico, né? Tem pessoas que começam de tanto medo que tem, começam a achar que alguém está perseguindo elas, que todo mundo que está olhando para elas está pensando mal delas. É uma coisa assim demoníaca, tá bom? Então vamos lá, mas espiritualmente falando, biblicamente falando, o medo é uma coisa boa? Não, é uma coisa ruim. O que o medo pode causar? Além dessas coisas físicas que eu falei para você, né? Enfermidades, transtornos mentais, né? O medo, ainda por cima, espiritualmente, ele abre portas para os demônios entrarem. Gente, isso aqui é muito sério, está na Bíblia isso daí. Você vai perguntar, onde está na Bíblia? Está no livro de Jó. A Bíblia fala de um homem chamado Jó, que muita gente, por não entender, por não ler direito a Bíblia, em vez de meditar na palavra, ela só vai repetindo coisas que ela ouviu de outras pessoas. As pessoas acham que Deus provou Jó. Não é nada disso. Não tem esse negócio de Deus provar Jó, tá? Até porque Deus não precisa provar ninguém. É só você ter um pouquinho de... nem ter você tem. É colocar um pouquinho da inteligência para funcionar. Deus, ele não é onisciente? Sim ou não? Ele não sabe todas as coisas? Sim ou não? Claro que sabe. Ora, então, para que ele vai provar alguém se ele já sabe o resultado? Não é? É lógico, gente, é óbvio, é só você raciocinar.
Se Deus sabe o que vai acontecer, para que ele vai provar? Provar é para ver, é para você ver ou saber como que determinada coisa vai se comportar. Provar é quando você não sabe o que vai acontecer. Então você prova, né? Por exemplo, você vai fazer o teu arroz, né? Você coloca sal. Geralmente, né? Quem vai fazer o arroz põe um pouquinho na mão na hora do preparo para, né, experimentar do feijão, né? Para experimentar ver se está bom de sal. Ora, se você soubesse que está bom de sal, você não precisaria experimentar. Você experimenta porque você não sabe. Mais ou menos isso. Deus também. Ele não prova ninguém porque ele sabe do resultado, tá? Mas a prova existe, a aprovação existe, só que ela não vem de Deus, ela vem de Satanás, né? Então o livro de Jó mostra Jó perdendo os bens materiais, ficando doente da cabeça aos pés e também perdendo os filhos. Veja, tudo aquilo que Jó possuía de bom ele perdeu, os bens materiais, né? Os filhos, 10 filhos que faleceram e a sua saúde, ficou terrivelmente doente. E a Bíblia diz que foi Satanás que fez isso. Nas 3 ocasiões, Satanás operou essas coisas ruins na vida de Jó. É só você ler o livro de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, está ali. E outra coisa, o próprio Satanás diz no livro de Jó que havia uma proteção, uma cerca de proteção ao redor de Jó. Por isso que até certo ponto da vida de Jó, ele não teve prejuízo nenhum, ele só progrediu em todos os sentidos. Mas em determinado momento, a Bíblia diz que essa cerca de proteção, ela teve uma brecha, apareceu uma brecha nessa cerca, uma rachadura, um vão, né? E por ali Satanás entrou. E isso é dito pelo próprio Jó. O próprio Jó, no capítulo 3 do livro de Jó, no versículo 25, ele diz assim, aquilo que eu temia, quer dizer, aquilo do que eu tinha medo, me aconteceu. Aquilo que eu receava veio sobre mim, me sobreveio, né? Aconteceu comigo. Quer dizer, tudo que Jó tinha medo de perder, ele perdeu. Ele perdeu os bens materiais, ele era muito rico, ficou pobre. Ele tinha uma família lindíssima, perdeu todos os filhos, menos a esposa, né, que ainda ficou azucrinando a cabeça dele, olha só, né? E depois diz a Bíblia que ele ficou doente, cheio de tumores malignos, do alto da cabeça à planta dos pés. Tinha medo de ficar doente, né? E ficou doente. Então, o medo, ele faz o quê? Ele, além de trazer aqueles transtornos físicos, emocionais para a pessoa, né? Quando o emocional da pessoa está desregulado ou abalado, o corpo sofre. Mas além disso, a Bíblia ainda diz que o medo abre uma brecha para esses demônios entrarem. Por que? Você vai perguntar, pastor, por que Deus faz isso? Deus não faz isso, tá? Deus permite isso. Aí você vai perguntar, tá bom, mas por que Deus permite? Porque a parte de não ter medo é da gente, não é de Deus, entendeu? E o que é medo na realidade? Biblicamente falando, ele é falta de confiança em Deus. Gente, medo é falta de confiança em Deus. Você pode falar o que você quiser, eu tenho uma fé gigante, eu tenho toda a fé do mundo, eu tenho uma fé em Deus, mas quando você tem medo, você sente o medo, é sinal de que a sua fé não é tão grande quanto você fala, não. É só discurso, né? Mas na prática é outra coisa. Porque medo é simplesmente você não confiar em Deus, completamente pelo menos, tá? Fé você tem, mas de repente essa sua fé está pequena e o espaço que a fé não ocupa, o medo ocupa, e esse medo é de Satanás. Esse medo, gente, não é uma coisa de Deus. Se fosse algo de Deus, raciocina. Agora é só usar o cérebro abençoado que Deus te deu. Raciocina. Se medo fosse de Deus, por que na Bíblia tantas e tantas e tantas vezes Deus diz pra gente não ter medo? Olha, não é verdade? A pessoa fala assim, ai, Deus colocou um medo no meu coração. Não foi Deus que colocou medo, tá? Senão seria um Deus esquisito, né? Porque na Bíblia ele diz para você não ter medo. E aí na sua vida ele coloca medo? Não é nada disso, tá? O medo, na verdade, é a gente mesmo que deixa acontecer. É falta de buscar Deus, falta de confiar nas promessas de Deus, falta de comunhão com Deus, pecado, tudo. Olha, muitas coisas fazem com que o medo se instale no nosso coração,
abrindo uma brecha para Satanás, tá certo? Agora, como que você faz então quando vem esse medo? Você vai dizer, pastor, é isso que o senhor falou, eu tenho medo de morrer que o senhor nem imagina. Bom, você precisa conhecer a palavra de Deus que fala sobre a vida eterna, tá? Morrer, filho, todo mundo vai um dia, né? O único grupo de pessoas que não vai morrer é aquele grupo que estiver vivo quando Jesus voltar, né? Então, na volta de Jesus, ele vem arrebatar a igreja. Então, a igreja daquele dia, do futuro, né? Que pode ser amanhã, inclusive, né? Ou daqui a 20 anos, eu não sei. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Naquele dia que o Senhor vier arrebatar a igreja, esse grupo não vai passar pela morte, ele vai ser transformado à medida que for subindo. E também tem aquelas pessoas que a Bíblia fala que não passaram pela morte. Elias, né, e Enoque. Enoque primeiro, né, e depois Elias, tá? Mas fora isso, todo mundo vai passar pela morte, mas não tem problema. Depois da morte, aquele que está em Cristo, aquele que tem fé em Jesus como Senhor e Salvador, sabe para onde vai. Eu não tenho medo de morrer porque eu sei para onde que eu vou, né? Eu sei para onde que eu vou. Eu vou para o lugar que o meu Senhor me prometeu, junto com Ele, o Senhor Jesus Cristo, tá? Estaremos com Ele lá. Então não tenha medo não. Então tem medo de morrer? Aí você vai dizer assim, ó, não, pastor, não é o medo de morrer. Na verdade, eu tenho medo de como morrer, né? De morrer eu não tenho medo porque eu sei que se eu falecer eu vou para o céu. Mas e se eu morrer doente, ficar numa cama, entubado, anos aí passando por problemas, aquela coisa toda, aquele sofrimento? É verdade, não é agradável não. Só que, mesmo assim, você precisa tirar esse medo aí, tá? É medo de morrer, medo de ficar doente, medo de perder alguém. E como é que você faz? Agora vem a parte prática. Como fazer para não ter esse medo? Vou ler para você um texto que se encontra no livro de Salmos, no Salmo 56, versículos de número 10 e 11. Olha o que diz a referência bíblica, está aparecendo aí, olha. Versículo 10. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, ele repete, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Olha o que ele diz, hein, gente? Ele fala assim, ó, em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, quer dizer, quando ele fala Senhor aqui, ele está usando o tetragrama, Yahvé. Como nós falávamos antigamente, Jeová, mas o nome mais preciso é Yahvé, Yahvé, né? Está se referindo ao Deus verdadeiro, não é qualquer Deus não, tá? Que nem a Bíblia fala, existem muitos deuses nesse mundo, Deus com D minúsculo, né? Que são os demônios, outras coisas aí. Mas o Deus verdadeiro é um só. Então ele fala assim, ó, em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, ou seja, você começa a tirar o medo conhecendo a palavra de Deus, sabendo do que Deus promete para você. E também nisso aqui, né? Quando Deus na Bíblia fala sobre o medo. O salmista aqui, assim que ele fala, que ele louva a palavra de Deus, ele fala assim, ó, nada temerei, nada, nem a morte, nem as ameaças, nem os perigos desse mundo, nada temerei. Por que o salmista fala que não ia ter medo? Porque ele louvava a palavra de Deus, ele conhecia a palavra de Deus. E você sabe que a palavra de Deus, que é a Bíblia exclusivamente, a palavra de Deus, ela promete que a gente vai ter a proteção de Deus. Sabe quantas vezes Deus na Bíblia diz, não temas, não tenha medo? Muitíssimas vezes, tá? Mas todas as vezes onde Deus diz para a gente não ter medo, em todas essas vezes, Deus diz ao mesmo tempo que Ele está conosco. Então por que eu não vou ter medo? Porque Deus está comigo, tá? Porque Deus prometeu me abençoar, me guardar. Lutas nessa vida vêm, viu? Então não tenha medo de lutar, porque as lutas vêm. Porém, em todas as lutas, Deus também está conosco. Por exemplo, no livro de Salmos, no Salmo 23, o famoso salmo que começa assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, no versículo 4, o salmista, o Davi no caso, ele fala assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, porque Deus está comigo. Veja, por que ele fala que mesmo no vale da morte, ou seja, naquele momento tenebroso, ele não teria medo de nada?
porque ele sabia, pela palavra de Deus, que Deus estava com ele. Hoje é a mesma coisa. A palavra de Deus em Hebreus diz para aqueles crentes, e portanto para todos os crentes, que Deus nunca vai nos deixar e de maneira nenhuma vai nos abandonar. Então é uma promessa que ele faz. Então, em todos os momentos da vida, naqueles momentos difíceis que você enfrenta, quando o diabo aproveita aquela dificuldade que você está passando para tentar fazer você sentir medo, você precisa se lembrar da palavra de Deus e dizer como Davi: nada temerei, nada temerei, nada temerei, porque Deus, o meu Senhor, está comigo. Se Ele está comigo, ninguém pode ser contra mim. Quando o salmista diz aqui no Salmo 56, versículo 11, que me pode fazer o homem, não é? Nós podemos até mesmo acrescentar aqui, que mal me poderá fazer Satanás? Nenhum, até porque Satanás hoje está derrotado, né? Mas quando a gente não sabe disso, a gente deixa o medo ficar, né? Aí o Satanás aproveita aquela brecha e vai fazendo as únicas coisas que ele sabe fazer: roubar, matar e destruir. Então, rejeite ao medo, não aceite o medo. O medo não é normal para um crente, tá? O medo não é normal, não aceite, resista. O medo, como diz no Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo diz assim: Deus não nos deu espírito de medo, né? Mas sim um espírito de amor, poder e moderação. Quer dizer, na verdade, o espírito que nós temos é o Espírito Santo. Então, quando você sabe disso, confia nisso, conhece a palavra de Deus, o medo vai saindo, o medo vai sendo extirpado da sua vida, não é? E o espaço que fica é preenchido pela fé. Por isso a necessidade muito grande de você conhecer as promessas de Deus na Bíblia, o que Deus fala de você. E eu digo para você, meu amigo e amiga que está sofrendo hoje por causa de medo, olha, descansa o seu coração. Deus, Ele está dizendo para você, e eu vou citar para você aqui agora, Isaías capítulo 41, versículo 10, ele diz assim, ó: não tenha medo, porque eu estou com você. Não fique assustado, porque eu sou o seu Deus. Eu te ajudo, eu te dou forças e eu te sustento com o meu poder. Ele está dizendo isso agora para você. Não tenha medo você receber uma notícia ruim do médico, receber uma notícia ruim do advogado, receber uma notícia ruim de algum fofoqueiro que veio falar alguma coisa para você. Não precisa ter medo de nada. Se você é uma pessoa fiel a Deus, Deus vai te honrar e vai te abençoar. Quando Jairo estava lá com a sua filhinha morta, o próprio Senhor Jesus falou para ele assim, ó: Jairo, não tenha medo, apenas creia, né? É exatamente como está lá na nossa Bíblia, né? Não temas, crê somente. Então não tenha medo, apenas confia que Deus está na tua vida. Olha para cima com confiança, agradeça a Deus porque Ele está com você. Diga ao medo assim: ó medo, eu te resisto em nome de Jesus. Você não vai ficar no meu coração, você não vai fazer comigo o que você fez com Jó. Depois o Jó se arrependeu, o Jó se acertou, o Jó teve tudo restituído porque ele entendeu o erro dele, né? E assim nós também precisamos ser humildes para reconhecer: eu tive medo, eu achando que o medo era normal porque eu estava na carne. Porque é sempre assim, viu gente? Quando a gente anda pelos sentimentos e pela opinião dos outros, a gente está carnal. Quando a gente anda pelo que Deus diz na Bíblia, a gente se torna espiritual. É o que a Bíblia fala, tem crente carnal e tem crente espiritual. O crente carnal anda sempre pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Eu sinto isso, eu sinto, eu tenho medo. É carnal, é carnal. O crente espiritual é aquele que vive pela palavra de Deus. A palavra diz tal coisa, assim é, tranquiliza o meu coração. Tá bom? Vamos fazer a oração da fé? Você gostaria de pegar um copo com água, colocar aí? Vai lá pegar então e vamos orar para que esse medo vá embora e para que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Oremos. Nosso Deus e Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nos achegamos a Ti, te dando graças, porque o Senhor já está na nossa vida, Senhor. O Senhor está na minha vida desde o momento que eu aceitei a Jesus, e o Senhor está na vida dessa pessoa que ora comigo, desde o dia em que ela te recebeu como Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor não nos deixou abandonados nesta terra. O Senhor cuidou de nós, Pai. Quando nós um dia aceitamos Jesus, foi porque o Senhor veio ao nosso encontro. Não fomos nós que te encontramos, porque o Senhor não estava perdido. Nós é que estávamos perdidos e o Senhor nos achou. Obrigado por isso, Senhor. Pai, que através dessa palavra o Senhor possa falar com essa pessoa, ter falado com essa pessoa e tirado toda a insegurança no coração dela.
todo o medo do coração dessa pessoa, Pai. Faz essa pessoa saber que o Senhor está com ela e o Senhor é todo poderoso. O Senhor pode sim fazer o milagre que ela necessita. Então, Pai, eu te peço já, cura essa pessoa que está enferma. Meu Pai, abra as portas de trabalho para essa pessoa que está desempregada, essa mãe que está simplesmente amedrontada porque os filhos foram presos, porque estavam no caminho do crime, no caminho do tráfico, no caminho do que é errado, enfim, Pai. E aconteceu algo muito ruim, mas eu te peço, Senhor, coloca no coração dessa mãe que o Senhor está com ela e a luta que ela vai ter em favor dos filhos vai ser uma luta vitoriosa, sim, porque o Senhor está com ela. Então, Pai, tira esse medo do coração dessa pessoa, coloca, meu Pai, a ousadia do Espírito Santo no coração dessa pessoa, que essa pessoa saiba que ela tem tudo para vencer, e se ela tão somente confiar no Senhor de todo o coração, tirando todo o medo e enchendo o seu coração com a palavra do Senhor, ela vai ter a sua vitória garantida. Pai, finalizando esta oração, eu te peço, abençoe esse copo com água, colocando nesta água a tua unção. Seja essa água santificada agora. E no beber desta água, que essa pessoa também assim receba a sua cura, a sua calma, a sua tranquilidade, o seu refrigério, a sua bênção. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar. Se você colocou a água, está consagrada. Se você não colocou, não tem problema, faz de acordo com a sua fé. Medita nessa palavra, tá? E quando o medo tentar se instalar no seu coração, lembra dessa palavra e fala, eu não preciso ter medo, eu não nasci com medo, eu nasci para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ousados na fé, em nome de Jesus. Tá certo? Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.